Hoje eu trago pra vocês uma coisa diferenciada, que são livros pra você que quer ser youtuber. Então você vai conseguir ter uma pequena noção de como são as coisas por trás das câmeras. Eu vou dar uma pequena resumida pra vocês sobre o que se trata cada um. O primeiro deles é YouTube e a Revolução Digital. Nesse daqui você vai basicamente ver um pouco da história do YouTube, como ele foi criado e tudo mais, e a interpretação das pessoas com essa plataforma sensacional que vocês estão me assistindo agora. Então vocês vão ver como foi o desenvolvimento e cada vez as pessoas se unindo mais pra trabalhar profissionalmente em cima do YouTube. E as pessoas desde upando vídeos pessoais até agora colocando vídeos profissionais no YouTube. Então você vai ver toda essa passagem histórica do YouTube até hoje neste livro aqui, que eu gostei bastante. Eu até criei um roteiro inteiro de um vídeo baseado nesse livro. O segundo livro é Steve Jobs. Mas peraí, vocês não estão falando sobre livros sobre o YouTube? Pois é, só que o Steve Jobs foi um grande empresário, ele sabia como lidar com a empresa dele. E basicamente, se você quer criar um canal no YouTube, você tem que tratar o seu canal desde o princípio como empresa. E aqui você vai ter uma pequena noção de como muitas vezes você agir, tanto pensando em outras empresas que tentam debater contigo, quanto simplesmente você lidar com a sua empresa e saber fazer investimentos. Então eu gostei muito de ler esse livro para pensar mais como empresário, isso que me fez até hoje não parar o meu canal e vamos aí crescendo cada vez mais. O terceiro livro, no caso, é o do Felipe Neto. Olha só, quem diria, o primeiro youtuber a escrever um livro. Só que esse livro aqui não é uma historiazinha da vidazinha como os outros youtubers babacas fizeram. Esse daqui é realmente uma história que contou o que aconteceu após ele criar o Não Faz Sentido e ele ter várias famas por aqueles vídeos polêmicos que ele fazia. Você vai ver a experiência do que ele passou e tudo mais. Então você acaba adquirindo essa experiência pra você, sabe? Como por exemplo, se começarem a gritar pra você ou vaiarem no meio do cinema quando você simplesmente quer ver um filme. Ele passou por isso, então ele conta isso aqui no meio do livro. Entre várias outras coisas, como foi o caso dele lidando com as assessoras dele. Um livro que aconselho muito pra vocês terem pelo menos essa bagagem do que ele passou e o que vocês podem acabar passando se vocês quiserem ter um canal no YouTube. O quarto livro é esse aqui, Vlog e Videocast, que é escrito pelo Pablo Peixoto, esse que tem o canal 4 Coisas. Só que no caso aqui, ele acaba dando pequenos conselhos sobre a produção e como você tratar o seu canal de forma mais profissional. E como ele também fez pro canal dele, que é uma coisa mais nerd, acaba criando todo um perfil mais profissional do que simplesmente ele ficar falando sobre coisas aleatórias. Ele acabou criando várias parcerias de várias lojas e a gente vê tudo aqui como ele fez isso. E é bem interessante você parar pra ver a estratégia de marketing e publicidade que ele criou. Porque se você não sabe trabalhar no YouTube, é basicamente trabalhar com publicidade, tá, meu querido padawan aí do YouTube? E o último livro é Segredos da Comédia Stand-Up do Léo Lins. Mas espera aí, stand-up no YouTube? Pois é, cara, esse livro aqui acaba te ajudando muitas vezes a entender como é que a piada funciona, que é basicamente você quebrar o parâmetro do que o público espera e aí você dá aquela quebra com uma piada que ninguém esperava nada. E muitas vezes esse livro acaba te fazendo entender como funciona a mente do público. Então se você estiver aí se apresentando, muitas vezes falando em público, você vai entender mais ou menos como aproximar o público de você através do humor. Cara, o Léo Lins é simplesmente genial. Ele fez um trabalho de pesquisa com livros americanos sobre comédia pra criar isso daqui. Então vocês podem ver um livro completinho, muito bom, com participação de piadas de alguns outros autores. Mas não se engane, isso aqui não é um livro de piada. Esse daqui é um livro de estudo sobre piadas. Então realmente é muito bom. Então basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos livros até aqui. Deixa seu like aqui embaixo. Compartilha com seus amigos que acham que querem ser youtuber, mas não sabem nem por onde começar. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui pra dar uma força, que você vai estar ajudando bastante. Clique no sininho pra sempre receber os vídeos. Assista também aqui do lado os 2 últimos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um beijão pra vocês e falou!